Sequência, então, ao nosso tema, né, ao nosso módulo discipulado, você tem valor. E nós estamos vendo princípios para uma autoimagem correta, ou seja, a gente, perante a presença de Deus, em comunhão com Deus, a gente, então, deixa de fazer mau juízo, deixa de fazer uma imagem correta da nossa própria pessoa e a gente passa a se valorizar mais, claro, nunca se tornando arrogante, dono do mundo, narcisista, nem coisa nenhuma, mas a gente entendendo que a gente é joia preciosa na mão do Senhor e entendendo como nós já estudamos no último programa da quarta-feira, que nós somos a obra-prima do Senhor, já que no Salmo 139, 14, a palavra de Deus nos diz que eu e você fomos feitos, eu e você fomos criados de modo assombrosamente maravilhoso. Por isso que nós somos, então, essa feitura especial de Deus, essa criação especial, essa obra-prima de Deus. Deus fez todas as coisas, céu, mar, ar, universo, toda a terra, a água, ar, tudo isso, os animais, não é isso? E só no final ele criou o homem e depois da costela do homem, de Adão, ele criou a mulher. E só depois disso, ao sétimo dia, ele descansou. Então, essa é a maravilha da palavra de Deus. E neste estudo, neste módulo de discipulado, nós estamos trabalhando fundamentos bíblicos para a gente, se alguém que está conosco, se você, por exemplo, tem algum problema de autoestima desregulada, né? Uma autoimagem assim distorcida, e você acha que não é ninguém, ou você acha, pode ser que alguém que esteja nos ouvindo ache que é o rei da cocada. Nós não somos nem inferiores nem superiores, nós somos o que somos, feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós somos obra-prima do Senhor, e nós temos valor. Nós temos valor. Então, e eu falava também da gente se aproximar das coisas espirituais cada vez mais e se distanciar das coisas materiais. É muito importante isso. Eu citei uma frase para vocês na outra semana, que seria assim: quanto mais a gente se aproxima das coisas da carne, coisas materiais, menos a gente sente falta das coisas do espírito, menos a gente sente falta das coisas espirituais. Mas, por outro lado, tem uma outra frase, presta atenção, que é o contrário. Quanto menos a gente se aproxima das coisas da carne, das coisas materiais, mais eu e você sentimos falta das coisas espirituais, das coisas do espírito. Então a gente vai passar a ter prazer em estar na presença de Deus, passar a ter prazer em estar na casa de Deus, no templo, na igreja, e a gente vai passar a ter prazer de ler, examinar a Bíblia Sagrada, a gente vai passar a ter prazer de fazer o bem ao próximo. Por quê? Porque a gente está se distanciando das coisas da carne, está se aproximando das coisas do Espírito, está se aproximando das coisas espirituais, amém? Com isso, nós também falamos um pouco no outro dia do homem natural e o homem espiritual, tá certo? Então, de homem espiritual, a gente se entregando a Jesus, a gente se transforma em homem natural. Quando eu falo homem, é o ser humano, tanto homem quanto mulher, tá certo? Então, a gente, antes de aceitar Jesus, a gente é considerado um ser humano natural. Quando a gente se aproxima das coisas de Deus, se entrega a Jesus, a gente passa a ser, a gente se transforma em um ser humano espiritual. Aí a gente não se apetece mais das coisas da carne, a gente só quer saber das coisas espirituais. Nisso a nossa família melhora, né? Nosso estado de espírito melhora, nossa saúde melhora, tá certo?
Então, tudo isso é muito importante. E esta é uma afirmação mesmo que eu falo de ser humano espiritual se transformar em ser humano espiritual, ser humano natural para ser humano espiritual. Então, essa afirmação, ela é importante, porque ela se alinha com vários princípios teológicos, princípios filosóficos que descrevem uma, eu vou chamar de uma jornada de desenvolvimento humano, uma caminhada, né? Mas também essa caminhada de desenvolvimento humano, mas também espiritual, com pleno fundamento na palavra de Deus. Tudo a gente vai querer fundamentar na palavra de Deus. Então vamos detalhar um pouco o que é o homem, o ser humano natural. O ser humano natural se refere à condição humana básica. Nós somos criados, somos aquilo que fomos criados, focada nos instintos, nos desejos materiais, na percepção das coisas do mundo. A gente está mais voltado para o mundo como ser humano natural. Ser humano natural é o estado inicial do ser humano antes de uma transformação consciente, antes de uma intervenção espiritual, antes de uma intervenção divina na vida da gente. Quando Deus vem e nos resgata do pecado, do lamaçal do pecado, a gente passando a ser um ser humano espiritual, haverá essa transformação, mas uma transformação consciente, porque foi a gente que quis. A gente diz: eu me entrego a Jesus, eu entrego minha vida a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí não tem para ninguém. As coisas começam a melhorar na nossa vida, a nossa família se entende melhor, tá certo? Então, falei do homem natural, que a gente se transforma em espiritual. Vamos definir, então, o homem, o ser humano espiritual. O ser humano espiritual significa o quê? Um estado de consciência, como eu acabei de falar, de um ser que ultrapassa o natural, certo? Então, o ser humano espiritual envolve uma conexão, uma ligação com aquilo que é divino, com aquilo que tem a ver com princípios morais, tem aquilo que tem a ver com princípios éticos, e princípios éticos, assim, muito elevados, tá certo? Buscando o quê? Buscando aquilo que eu tenho falado muito, buscando um propósito que vai além das nossas necessidades físicas. Já não é só o nosso físico que precisa ser cuidado, é preciso ter sede de Deus, e aí a gente começa a tratar da nossa parte espiritual, amém? Isso é maravilhoso da gente pensar, né? E essa passagem de ser humano natural para ser humano espiritual, ou seja, essa transformação, ela não é automática, ela é, assim, o resultado de um processo, né? E quando eu falo que é um processo consciente, intencional, é porque a gente toma a decisão, então é um processo intencional de crescimento pessoal, certo? Também de autoconhecimento, a gente começa a se conhecer melhor, autoconhecimento da nossa vida mesmo, né? Então a gente começa a ver quem a gente é. A gente não é esse traço que ando falando por aí, a gente é uma pessoa especial diante de Deus, e aí nós vamos passar a ter uma prática espiritual. Então, se tornar um ser humano espiritual é a gente querer mudar, e mudar para melhor. Pega o caso do filho pródigo, né? Você conhece a parábola do filho pródigo, está lá em Lucas 15, 18 a 19. Tem uma hora que o filho pródigo, você sabe, ele estava na fazenda do pai dele, tinha lá um outro irmão dele, mais velho, e ele começou a ficar inquieto, né? Com aquela situação, aquela mesmice na fazenda. Ele queria conhecer coisas novas, pessoas novas, e olha só, já vou dar o spoiler aqui, que ele quebrou a cara no final, né? Mas ele se redimiu. Esse filho falou: pai, não dá mais para ficar aqui não, eu quero conhecer novas terras, conhecer o mundo, então eu quero a parte que me cabe da fazenda. O pai ficou muito triste, com certeza, mas depois concedeu,
e deve ter dito: vai, meu filho, vai lá ver o que é o mundo. E então, com certeza, o pai ficou por muito tempo ali, enquanto o filho estava fora, muito entristecido, muito angustiado. Esse filho foi com dinheiro, com um embornalzinho, com um picuazinho, uma sacolinha cheia de dinheiro, né, de moedas, foi lá e começou a ter amigos. Já vou dar um spoiler que eram falsos amigos. Foi também se enfiar lá com prostitutas. E enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos e muitas prostitutas. Até que chegou uma hora que ele não soube controlar as finanças dele e o dinheiro acabou. E um por um foi caindo fora, tanto os amigos quanto as prostitutas, não é isso? E eu e a evangelista Rosinha, nós escrevemos uma pequena peça teatral de duração de 20 minutos, fielmente à base bíblica desse texto de Lucas 15, 18 e 19. E eu me lembro que a gente colocou uma cena quando acaba o dinheiro da sacolinha dele, as pessoas, os amigos e as prostitutas virando as costas, alguns até a gente criou assim, dava empurrão neles, sai, você não nos interessa mais. E é assim o mundo, viu? Cuidado com isso, cuidado, porque o mundo é só interesse. E esse moço, ele foi então e começou a bater cabeça, até que ele arrumou um empreguinho lá, justamente para cuidar de porcos. E você sabe que o, o judaísmo, o porco é considerado imundo, e justamente ele teve que se apetecer de comer as coisas que o dono dava para ele comer, e dava quase nada para ele comer. Aí diz a Bíblia que ele desejava até é, se apetecer comer as bolotas que eram dadas aos porcos. Fala-se também, em outras traduções, de alfarrobas, né? Alfarrobas, que também significa que é uma vagem. As sementes são todas iguais, que serviram de base de medida, né? No passado, né? E então, quando ele viu que a coisa estava ruim, ele resolveu mudar para voltar para a casa do pai dele, não é? E nesse texto ali dentro de Lucas 15, 18 e 19, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus trabalhadores. E esse filho, não só ele falou em pensamento lá, ele se levantou, ele foi lá, ele falou com o pai dele, e o pai dele acolheu, um pai de amor, que aí simboliza a própria figura de Deus, tá certo? Esse pai recebeu esse filho da melhor maneira, e a começar, esse pai deu tudo para esse filho, a começar com a concessão do perdão. Amém? Então, esse moço decidiu mudar. E isso que é importante. No próximo programa, nós vamos dar continuidade, ficando com essa visão de que o filho pródigo tomou uma decisão de mudar. E todos nós podemos tomar uma decisão. Você, onde estiver aí, é tempo de se espelhar no filho pródigo e ter essa visão mesmo de decisão. E que Deus te abençoe nesta noite. Fique com essa